a leitura? Terminei. Eu terminei. Bom, então vamos lá ver este final de Macbeth. Vou compartilhar de novo aqui como eu faço com vocês. Bom, Matheus? Bom. Preparando já, né? Caso alguém queira para o próximo livro, o PDF, né? Não sei se vão comprar, se vão. Eu tenho ele, tá? Mas eu vi esse hoje, inclusive, na Amazon, acho que tá 20. Tá baratinho. Eu comprei essa semana. Eu comprei o resto dos livros do clube e paguei 20 e poucos reais em cada um. Olha. Tá 25 ele na Amazon. Ah, então compensa, né? Comprar. Esse é um livro que vocês vão guardar. É um livro, um clássico, né? Então não vai perder nada, né? Só vai ficar com um livro muito bom em casa guardado. Eu até ia sugerir, né, aquela edição que eu tirei foto, mas não fiquem à vontade, assim, para mim não tem diferença não de edição. Deixa eu ver aqui o que o Matheus falou. Ah, da Editora Abril. Olha só. Eu vi hoje essa capa, Matheus. Estava pesquisando aqui uma imagem para colocar lá no Instagram, e aí eu vi essa edição. É bem bonita mesmo. Mas fiquem à vontade, já compraram, né? Também quem já comprou e quem não comprou, que qualquer edição para mim não tem esse problema, né? Até porque eu vou falar vamos dividir a leitura, né? Em capítulos, então eu vou falar capítulo tal a tal, e aí, né? Qualquer edição vai dar o mesmo. Então vamos lá, né? Nós terminamos lá o ato 2. Olha aqui para apresentar. O ato 2, lá no último encontro, e nós terminamos com o Macbeth, né, assumindo ali já rei, né, assumindo o trono da Escócia, e após matar, né, o rei Duncan, e o Malcolm, o filho do rei, né, junto com o Macduff, né, eles haviam fugido, né, tentando ali, sem saber o que esperar, né, desse assassino que tinha acabado de matar o pai, né, o rei. Então ele falou: eu sou o próximo, vamos embora daqui. E eles fogem para a Inglaterra. E aí no ato 3 começa já com o Banquo ali falando, né, ele pensando sobre Macbeth e as profecias das bruxas, né, e colocando o Macbeth como esse homem que não tinha esperado ali, né, naturalmente as coisas acontecerem, e como amigo ele não estava indo, né, assim, falando mal do Macbeth, só dando aquele alerta, né, pensando, ele, né, fez coisa errada, então ele já estava ali desconfiando de que Macbeth havia matado o rei para que a profecia, né, se cumprisse mais rapidamente. E aí ele tem aquela primeira conversa com, hoje a gata está animada. Já derrubou minha água aqui. Só me tirar ela daqui. Senão ninguém preste atenção em nada. Bom, e aí o banco fala para o Macbeth que ele, naquele dia, né, em poucos minutos, né, alguns minutos, ele iria caçar com o seu filho, né, e fala a ele que mas vai voltar a tempo, né, ele fala, não, eu vou caçar, mas eu vou voltar a tempo para o seu banquete, né, que Macbeth fala para o banco que ele faz questão de que ele esteja ali presente, né, um convidado de honra. Mas Macbeth já estava ali, como vocês viram, planejando, já estava arquitetando a morte, né, do banco, e chama logo em seguida os dois assassinos para dar ali, né, as primeiras instruções do que eles devem fazer com relação ao banco, né? E engraçado não, né, mas nas falas entre os assassinos, né, os dois assassinos e o Macbeth, o Macbeth puxa muito, né, de que o banco havia feito mal para eles, né? Então colocando o banco como inimigo em comum entre os assassinos, né, e Macbeth. E eles falam, né, não se preocupem, nós vamos matar, tem duas falas, né, do assassino 1 e do assassino 2, que eles falam algo mais ou menos assim, é que eles não esperam mais nada da vida, então eles não têm medo de nada, porque a vida já foi suficientemente má, né, terrível com eles, então
perder ou não a vida, tanto faz para eles, né? Aquela ideia de um assassino, né? De assassinos que não tem nada a perder e, bom, vamos que vamos, né? Então foi exatamente isso que eles fizeram. E aí depois que os assassinos, né, saem de cena, a Lady Macbeth, né? Nossa Lady Macbeth, que nesse momento ainda está a sua consciência, né? Está em um estado ainda não terrível como ela fica depois, né? Lá no ato 5, né? Já no final do quarto para o quinto. Então ela fala aqui já na conversa que ela tem com o seu marido, aquela famosa, o trecho, né? Já postei algumas vezes, eu sempre gosto de estar colocando isso aqui, né? Que é o que ela começa a falar e ela vai repetir lá no delírio dela, né, quando ela está sonâmbula pelo castelo, ela fala isso aqui, né? O que não tem remédio não merece consideração. O que está feito, está feito. Algumas versões colocam assim, né? Diferente um pouco aqui nesse começo, para aquelas coisas que não têm remédio, não merece pensar, né? Algo assim, muda a tradução um pouco, mas esse final aqui, né? O que está feito, está feito, ela fica repetindo a todo momento, nessa conversa ainda com o marido, né? Com o rei, e depois, lá no canto não, eu tô no canto é de Camões, tá? Eu falo tanto Camões a semana toda nas escolas que preciso tirar um pouco do Camões aqui da cabeça. Então, lá no ato quinto, né, que ela volta a falar isso. Então, eles conversam e logo em seguida, né, o Macbeth fala para ela, ó, haja de forma, né, muito simpática, seja simpática com todos. Eu também, vamos tentar, né, manter as aparências nesse momento que precisa, né, que urge que a gente seja aparente normalidade. Né? Aí eles combinam isso, tá bom, foram embora. Até que vai para a narrativa lá do banco sendo assassinado. Né? Eles vão para ali próximo, na floresta, já próximo a chegar no castelo, e ficam ali de tocaia, né? E quando o banco e o Flance, eles se aproximam, os três assassinos, né, que eram dois no começo, só que depois aparece um terceiro, eles decidem deixar esse terceiro assassino participar, eles vão atacá-los e o Flance estava vindo com uma tocha, né, com a luz, e eles apagam, os assassinos apagam a luz e né, na escuridão eles matam o banco, mas perdem o Flance, ele foge, né? E aí o grande medo, né, do Macbeth volta à tona, porque o intuito da Tocalha, né, do assassinato ali, além de banco, na verdade, muito mais o filho dele, que é o medo do Macbeth, é justamente a descendência do banco, né, que, segundo a profecia, seria rei, né, teria na descendência de banco, seria pai de rei, né, então por isso que ele quer que mate. Mas aí o Flance acaba fugindo. E depois que ele foge, os assassinos voltam e contam, ele fica desesperado, já começa ali, né, a ficar meio assim, atordoado novamente, mas eles têm que fazer lá a comida, né, o jantar, tem que participar e receber todo mundo bem. E aí é a cena, né, tão famosa também, quando o Macbeth, ele lá, né, estava no jantar com seus convidados, e ele começa a ver o fantasma de Banquo, né? E é muito interessante aqui, quando ele está lá agindo de forma, né, assim, normal, até que ele observa na cadeira que está vazia, e ele fica perguntando, né, alguém me dá um lugar, preciso de um lugar para sentar, e todo mundo apontando, né, aqui, ó, um lugar vazio, e ele começa a falar, né, que não, e começa ali as lamúrias e o medo, né, e aí a Macbeth, a Lady Macbeth, ela volta, né, entra em ação novamente com aquela conversa que nós focamos muito lá na primeira aula, né, do livro, que é a relação dela, né, e essa exigência dela como mulher de que ele mostre esse lado homem, né? Ela faz essa pergunta aqui, né? Ó, você é um homem? Até marquei aqui para nós lermos essa parte, em que ela, depois que ela fala isso, né, que ela pergunta se ele é um homem, ela fala algumas coisas assim bem
que a gente não espera, né, que uma esposa fale para o marido. Então, deixa eu só subir aqui para ler para vocês. 128. Essa minha edição aqui é português e inglês, aí sempre demora mais para chegar. Agora eu passei muito. Aqui. Né? Então, quando ela fala, não reparem nele, isso aqui é normal, às vezes acontece isso com ele, e ela se aproxima, né? E só a ele pergunta, você é um homem? E aí Macbeth responde, sim, e de valor, que ousa encarar aquilo que poderia assustar o diabo. E ela fala, né? Oh, mais que bobagem, isso é o retrato do seu próprio medo. Isso é a adaga desenhada no ar que você disse que o levou a Duncan. Oh, esses impulsos e tiques, disfarces do medo verdadeiro, poderiam bem ser uma história de mulher, a lareira no inverno, autorizada pela vovó. Envergonhe-se, porque faz essas caretas. Quando tudo terminar, só haverá uma cadeira. Né? Então, ela, né, chama-se ele de mulherzinha, né? Resumindo, ó, você tá parecendo uma mulherzinha, tá ali, né, na lareira, contando chorinhos, com medo, com a benção da vovó, e faz, mais uma vez, esse rebaixamento do marido, né, do Macbeth, como homem. E vai voltar sempre aquela conversa, né, que a gente já estava, desde a semana passada, Sim, desculpe, trazendo aqui para a aula, né? Então, após eles terem essa conversa, vai voltar depois essa relação, a gente vai comentar mais um pouco, né? Não sei se vocês leram o artigo, né, no final lá do PDF que eu mandei, mas daqui a pouco a gente comenta mais sobre isso aí. E aí, depois, né, não tem jeito, o Macbeth acaba com a noite, né? Todo mundo fica em uma situação meio, né, um constrangimento entre os convidados e ela decide, ela fala que isso é falta de sono, né? Eu vou levá-lo para dormir, né? Que aí depois que ele dormir ele vai voltar ao normal, né? Vai ficar bem. E aí todos vão embora e o Lennox, né, ao sair ali comentando com o nobre, ele fala, né, que lamenta a situação do rei e culpa isso, coloca a culpa dessa, né, desorientação, dessas coisas que o rei falou, né, está passando, ele culpa os assassinos, né, do rei e de Banco, né, falando que os próprios filhos, ele acha que o Clarence, que é o filho do Banco, havia matado o próprio pai, e ele acha que o Malcolm também havia matado o rei, né, para ficar ali no lugar, assumir o trono. Então ele sai lamentando a situação e fala isso, né, que culpa daqueles filhos, né, que tão ruins, que mataram os pais e agora o pobre do Macbeth está sofrendo com isso, né? Mal sabe ele o que ele está passando. Bom, e assim, esse é o resumo, né? O ato 3, é o terceiro ato, termina com a fala do Lennox. E no começo do quarto ato, já é com as bruxas, né, preparando ali a porção, porque Macbeth lá no ato 3, ele havia falado que ia voltar a procurar as bruxas para fazer algumas perguntas para elas, né, e elas já sabendo disso, elas se prepararam, né, junto ali para receber o Macbeth e fizeram aquela porção, né, que eu acho que vocês acharam até engraçado. Eu sempre acho engraçado quando eu vou ler, né, o tanto de coisa que elas colocam, né, na porção. É rabo de lagartixa, é não sei o quê, ela vai colocando tantas coisas, né? Eu li uma vez para uns alunos meus, só que eu li uma versão não sei se vocês conhecem, de uma adaptação dos irmãos Mary e Charles Lamb, que é Contos de Shakespeare. Eles pegaram
20, se não me engano, são 20 peças e adaptaram para a linguagem assim para criança, né, e adolescente. Só que é bem fiel, né? É bom, é muito bom para quem quer começar ali, né, com uma criança, para ter o primeiro contato com Shakespeare. E aí eu lembro que quando eu li essa parte, né, dos ingredientes, eles achavam muito engraçado, porque eram muitas coisas esquisitas que elas colocaram ali. Então, o fato é que elas fizeram essa porção e aguardaram, né, a chegada do Macbeth. E ao chegar, ele já, né, pergunta, ele vem todo assim, né, imponente, falando, ó, eu quero respostas, vocês vão ter que me dar respostas, não tô nem aí. E aí elas perguntam, né, você quer respostas nossas ou dos nossos mestres, né? E ele fala que é dos mestres, e aí começa ali as 3 aparições, né? Saindo ali do aquele caldeirão. A primeira aparição é a da cabeça com o elmo, né? Vocês sabem que o elmo, aquele chapéu, não, aquele capacete, né, que os soldados romanos, nós vemos em filme, né, geralmente, eles usavam aquele elmo, né, e essa cabeça, né, a aparição dessa cabeça fala para Macbeth ter cuidado com o Macduff, né, ele fala, tenha cuidado, ele fala, não, tranquilo, isso aí, eu já vou, não, eu já tenho muita coragem, ele não vai dar conta não, né, então, tranquilo. E aí vem a segunda aparição, que é a aparição lá da criança ensanguentada, né, que fala para ele que ninguém nascido de mulher poderá feri-lo, né? E aí Macbeth fica todo, né, se achando, porque ele fica pensando, né, quem que não é nascido de mulher, né? Todos são nascidos de mulher, então não tem ninguém que me vença, né? E aí, a partir da segunda aparição, ele já está todo confiante. E aí vem a terceira aparição, que é uma criança ali coroada, com uma árvore na mão, e fala que a floresta de Birman, né, a floresta de Birna, a Dunsinane, não, desculpa, Dunsinane, né, elas terem subido e se lançariam contra ele, ou seja, as florestas que ele fala, né, elas vão se mover e vão se lançar contra ele, né, e ele também fala que, né, isso não vai acontecer nunca, porque a floresta não se mexe, né, não tem como. Então, resumindo, no fim, ele fica muito confiante que vai ganhar, né, que ninguém vai poder vencê-lo, porque essas duas últimas aparições falam coisas quase que impossíveis de acontecer, né? Então, ele sai dali muito confiante, né, agradece, e, e aí, no final, quando tudo volta, né, o caldeirão ali vai sumindo, e ele, né, pergunta o que aconteceu, e aí de repente aparece ali, entra, né, em cena a aparição ali dos 8 reis, né, até saiu errado aqui, eu coloquei, os 8 reis, né, que tendo o último com um espelho na sua mão, seguidos pelo fantasma de Banquo, né, e aí ele olha, fica ali, né, nossa, isso é Banquo mesmo, não tem como ser, e aí começa a ficar na dúvida, né? Mas apareceu isso aí, mas ele vai ser rei mesmo? E elas confirmam, sim, ele será rei. Ele não, né? A sua descendência de Banco. E ele fica sem entender como, né? Ele está muito confiante, mas fica claro com essa dúvida, porque as bruxas falam que vai acontecer, né? Tudo até agora aconteceu, então espere que essa profecia também ela vai se cumprir, né? E depois, né, disso ele volta e tem a parte lá que a esposa, né, do Macduff, ou a Lady Macduff, ela é atacada por os assassinos, né, que fazem assim, né, uma coisa que é terrível se a gente imaginar como o Macbeth, né, até que ponto ele chegou nessa busca maluca por poder, nessa ambição dele em não ser só rei, porque ele já era rei, mas ele queria aquilo, ó, ser rei sem uma continuação, sem ter descendentes, né? Para propagar, continuar a minha coroa, né? O sangue ali,
não faz sentido. Então, ele começa a matar, ó, matou, né? De um assassinato lá do rei, ele já vai, mata o amigo, o banco, agora já foi responsável por matar toda uma família, né? A mãe e ali os seus filhos. Então, ele está aqui com na foto, né? Aqui é uma coroa que só trouxe sangue, só trouxe mortes para peso para ele, né? Ali e para sua mulher também, de certa forma. E aí, os assassinos matam toda a família do Macduff e o Ross, né, já tinha saído, deixado ali a casa, indo tentar, né, chegar na Inglaterra para falar com o Malcolm e trazê-lo ali de volta. Então, enquanto ele chega lá na Inglaterra, tem a conversa entre o Malcolm e o Macduff, que o Malcolm fala que ele seria um péssimo rei, né? Ele fica pensando, ó, se aquele tirano, aquele maluco que está lá no poder, lógico que ele é ruim, mas eu me conhecendo, né, eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa muito má, eu não vou ser um bom rei, fica ali duvidando, né, dessa capacidade dele de ser rei. E o Macduff traz ele de volta, né, a si, fala algumas coisas, até que ele entende, não, ó, isso aí é só o medo, né, de mudança, o medo das coisas, mas você é super capaz, né, muito mais do que aquele maluco, o sanguinário que está lá no poder. Né? Então ele volta e entende que é responsabilidade dele, né, até por uma honra à memória ali do pai. E é nesse momento quando o Ross ele chega na Inglaterra e fala, né, o que aconteceu, pede para o Malcolm, né, voltar para a Escócia, ele fala que já estava decidindo isso, que iria voltar, e dá a péssima notícia ao Macduff, né, de que toda a sua mulher e seus filhos estavam mortos. Né, e é aqui que o Malcolm, né, logo no começo, quando ele vai começar a falar sobre o Macbeth, ele fala, ele não tem filhos, né? Eu tinha falado isso para vocês aqui no último encontro, mas aí não tinha falado isso ainda, né, dentro do livro, da peça. E é agora que ele fala isso, ele não tem filho. Então é daí que surgem aquelas perguntas, né? Quem é o filho que Lady Macbeth, havia falado que ela tinha amamentado esse filho, né? Então, eles não têm descendentes. Qual é o problema ali? Será que essa relação, né, deles dois, apesar de ser o casal, como eu já falei, né, que o Howard Bloom, ele fala que o casal Macbeth é o casal mais apaixonado de todas as peças de Shakespeare. É o casal, assim, né, que tem mais amor, vencendo, inclusive, do Romeu e Julieta, né? Então, mesmo sendo considerado isso, né, em comparação aos outros casais da obra de Shakespeare, eles não têm esse filho, tem alguma coisa, talvez isso, né, que atrapalha esse casamento deles, que volta e meia, né, a esposa, a Lady, ela começa a jogar ali na cara que ele não é homem, que ele tem que ser isso, tal, 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 né? Será que há algum problema relacionado a isso, né? Então, é daqui também, desse trecho o Macduff fala, né, que ele não tem filho, que surge essa possibilidade, essa conversa aí do problema, talvez, de fertilidade, né? Não sabemos de quem, se dele ou dela. Então, ó, entra. Não. Isso aqui ficou errado, tá, pessoal? Aqui nós acabamos, aqui a 4 ficou repetido aqui. Isso aqui já passou, né? Que é a visão lá do banco com espelho, tá? Então termina, na verdade, esse desespero, né, do Macduff ao saber da morte da sua família e eles, né, junto com o Malcolm e o Ross, eles vão se organizam para voltar para a Escócia com ali, né, 10 mil soldados que foram cedidos pelo rei da Inglaterra e eles vão voltar para, né, acabar com esse tirano, tirar Macbeth do trono. Né, e assim acaba o ato quarto, né, o quarto ato, e no quinto e último ato já começa, né, ó, a Lady, né, a Macbeth, ela passa que o ato 4
ela não aparece, né? Ela aparece lá no terceiro, no quarto, ela não faz, né? Não tem nada, nenhuma menção, assim, né, de fala dela, e ela só volta no quinto ato, e já volta agora em outra situação. Lá no ato 3 ela ainda estava sendo a racional, né, ajudando o marido né, parar com aquelas visões, parar de ser maluco, né, e agir de forma correta para sair daquela situação. E passa, né, o ato 4 ela some ali e volta já no quinto com tendo alucinações, sonâmbula, né? E aí foi o que eu falei para vocês lá do último encontro, né? Quando o Freud falou que essa mudança é muito repentina, né? Assim, ela conseguiu o que queria, mas por ter conseguido tão rápido, talvez aquilo deu, né, um problema, né? Que agora fugiu o nome do problema que ele fala, que ela não conseguiu lidar com aquilo e começou agora a cair a ficha, né, digamos. Ela começou a perceber o que ela tinha feito, talvez, né, e ajudando ali o marido a fazer coisas, matar uma família toda, matar o amigo, matar o rei. Então, ela tá ali maluca, né, e a criada dela fica conversando com o médico, né, e nessa conversa ela vai falando, ó, ela faz isso todas as noites, ela faz isso toda hora, ela vem e fica lavando as mãos, né? Então, o que ela enxerga nas mãos são sangue, né? É sangue ali dos mortos que ela ajudou a matar. E ela tá ali, né, falando. E entre as coisas que ela fala, mais uma vez aquilo lá, né? O que está feito. Né? O que está feito toda hora. Então, ela tá numa situação ali terrível que vai levá-la até o seu desfecho, né? Que daqui a pouco vai chegar lá o desfecho dela. Então, tem essa cena do médico falando com a criada e mostrando a Macbeth já transtornada, né? Outra mulher em um estado deplorável. Bom, depois que termina nessa parte mostrando a Lady Macbeth, o Malcolm já na Escócia, né, ali junto com seu exército, ele se organizando para atacar o Macbeth, ele dá a ordem que os soldados se camuflem, né, para eles se camuflarem com ramos, para dar uma ideia, para eles, quando forem avançando, né, ficarem ali meio que escondidos dos vigias. E aí é o grande a primeira grande a desgraça aí do Macbeth, né, que é quando o criado dele estava lá olhando, né, e percebe que, vendo de longe, pareceu para o que criado que a floresta estava se movendo. E ele vem, né, maluco, transtornado, falando, ó, oh, né, Macbeth, rei, a floresta se mexendo, está se aproximando daqui. Né, e eles xingam o jovem lá, o criado, falam um monte de coisa, né, já não querendo acreditar nisso, porque fazia parte ali do que as bruxas falaram, ou as aparições, na verdade, falaram, né? E aí, depois disso, ele já começa a enfraquecer, né? Ó, a floresta se moveu, então, pelo amor de Deus, né? Vamos ver até onde vai isso. E aí, depois desse movimento das florestas, o Malcolm e os seus homens, né, o Macduff, eles entram, invadem o castelo. Né, o Macbeth tem um primeiro combate ali com um jovem, o filho do outro nobre, e ele mata aquele jovem, né, mais uma morte aí nas mãos do Macbeth, até que o Macduff encontra-se com o Macbeth, né, e nós temos aquele o grande encontro, né, de vingança ali do Macduff, né, porque ele olha para ele imaginando, né, pensando na sua família, que ele tinha dado ordens para matar, então ele está com um ódio muito grande, né, não só pelo que ele fez com o país, né, com a Escócia, mas de forma pessoal, que ele fez com a família do Macduff, né, então ele vai com todas as forças, né, e mata o Macbeth, né, e não só mata, como arranca a cabeça, né, traz ali a cabeça do Macbeth para mostrar a todos, né, um trunfo, né, ali uma vitória para o país, né, para ele, né, assim, uma tentativa, né, claro que não foi suficiente, mas foi uma tentativa de vingar ali, né, de achar um conforto, um consolo do que ele havia feito com a sua família, né.
E aí, no final, né, nas últimas partes ali do ato 5 e o último ato, né, o Malcolm ele é aclamado rei da Escócia, né, ele fica ali falando, relembrando o pai, e falando que, né, que bom que nós conseguimos acabar com esse maluco, e agora, né, voltamos aqui ao curso normal das coisas, eu como rei, né? Só que eu acho que eu esqueci de colocar aqui uma coisa, eu tinha colocado, mas eu acho que eu que estava sonâmbula nessa hora, porque foi a parte em que eu queria falar para vocês da quando o Macbeth ele sabe, né, ele tem notícias da morte da sua esposa, né? Faltou essa parte aqui. Eu queria ler para vocês, vou ver se eu acho aqui, a parte lá que ele fala que é uma das mais famosas também, né? Que ele compara ao saber da morte da esposa, né, o criado vem. E pareceu muito, né, não sei se vocês lembram, quando nós comentamos no primeiro livro, né, da trilogia tebana, que o mensageiro, né, quando acontece alguma morte, algo assim trágico, nunca é narrado, né, assim, explicitamente. Vem o mensageiro e o mensageiro conta, né, o que aconteceu, como foi. Aqui, no caso da morte, né, do suicídio dela, eu não vou lembrar onde está, não, que é a parte que eu marquei, mas eu queria ler muito aquela parte, que é quando ele fala, né, a vida. Deixa eu ver se é aqui. Se alguém tiver marcado, aí é aquele que ele fala, né, a vida é um sopro, né, um teatro, um palco, quando nós vamos, né, estamos lá, daqui a pouco tudo acaba e tudo no final não passou de uma bobagem ali feita para, né, uma apresentação para bobos por um bobo, né? Em resumo é isso. Eu acho que eu não vou lembrar qual foi a página aqui, não. Deixa eu ver aqui. Mas eu queria muito ler para vocês. Vamos ver aqui. Vocês estão ouvindo bem enquanto eu vou procurando aí se quiserem falar alguma coisa? Ai, como é ruim. Bom, eu não vou, eu acho que não vou achar, que essa edição é muito ruim de achar as coisas, porque você fica passando inglês, português e perde tudo. Mas vou voltar aqui, tá? Daqui a pouco, se eu lembrar, e se vocês também acharem aí, nessa parte, quando ele recebe o aviso, né, ali a mensagem que sua esposa havia morrido, ele fala isso, né? Ela não deveria ter ido agora, ter morrido agora. Aí ele começa a falar esse trechozinho que eu queria ler para vocês, mas eu não marquei aqui, tá? Então, ó, terminamos aqui de fato, a narrativa, né? Sabrina, tá na página 211. 211. Isso, cena 5. Eu lembrei agora, 212, a que eu havia marcado aqui na minha. É isso mesmo, obrigada. Na minha tá aqui 211. 212 para mim é inglês. Aqui, pronto. Essa aqui mesmo. Então, ó, né, quando ele fala, rainha, meu senhor, está morta. E aí ele fala tão famoso trecho, né? Ela deveria ter morrido mais tarde. Haveria um tempo para tal palavra. Amanhã e amanhã e amanhã. Arrastam-se nesse passo miúdo dia após dia, até a última sílaba do tempo narrado. A nós, tolos, todos esses ontens iluminaram o caminho ao pó da morte. Apaga, apaga, lume passageiro. A vida é apenas uma sombra errante, um mau ator a se pavonear e a fingir no seu momento sobre o palco, e do qual nada mais se ouve. É uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria, significando nada, né? Esse trechinho aqui em outras versões mais conhecidas tem uma diferença pouca aqui dessa edição minha, né? Mas foi muito famoso esse trecho aqui, né? Então, ele fala, ó, a nós tolos, os ontens iluminaram o caminho para chegar na morte, né? Que é como se caminhar
nesse fim, né, para ele aqui, que é só a morte, né? Acaba aí, não tem mais nada além disso. E ele fala, a única, é só isso que ele consegue falar aqui, né? Que ele fala sobre a morte dela, né? Depois não faz nenhuma menção, não volta a falar, simplesmente é só esse trecho que Shakespeare, né, reservou para o Macbeth pensar e falar um pouco da morte, né, da sua esposa. Então, bom, eles se gostavam muito, né? O vídeo que eu vou colocar daqui a pouco, que é do professor lá da USP, falando sobre a, a relação, né, com a atual dessa peça. É bem interessante o vídeo, é 4 minutos só. Ele fala também isso, né? Ele confirma esse amor, que realmente eles se amavam, mas é um amor meio maluco, né? Um amor que ainda não entendeu muito bem o que é, né? O que é o amor ali e aceitar o outro como ele é, né? Mas é isso que ele fala, né? Depois acaba não faz nenhuma menção à rainha, né? Então, coitado, esse triste fim, né, da Lady Macbeth, que serve aí de exemplo do que não ser feito, né? Uma mulher ali, como não agir, né? Entre outros personagens que nós temos também nesse sentido. O vídeo é esse aqui, né? Que é uma série de vídeos que ele fala sobre clássicos para entender o mundo atual, né? E aí, entre eles tem aqui o Macbeth. Então, eu vou colocar e a gente pode comentar depois sobre o que ele falou aí, tá? Ele vai falar, aliás. Nessa série estamos falando dos clássicos que nos ajudam a entender o mundo atual. Hoje vamos falar de Macbeth. Numa cena fundamental, logo no início da ação, Macbeth está em dúvidas se ele deve mesmo matar o rei Duncan. Ele quer muito fazer isso, porque ele quer ser rei, mas ele tem medo das consequências. E nesse momento, a sua mulher, pela qual ele é apaixonado, é o casal mais apaixonado de Shakespeare, bate Romeu e Julieta no meu modo de ver. Ela fala: você tem medo de ser na ação aquilo que você é no desejo? Quando você ousou desejar, então você era um homem. Para você conquistar o que você quer, tem que ser mais homem. Ela enuncia uma premissa moderna com toda a clareza. Ela diz que nós, seres humanos, nos constituímos a partir do desejo. Ser humano significa correr atrás do meu desejo, entendê-lo, assumi-lo e buscar realizar. Ela expressa aí a lógica moderna da subjetividade. Macbeth vai dar a resposta medieval. Ele disse: não, só é homem quem é capaz de não desejar o que não deve. Na visão medieval, o que nos faz verdadeiramente humanos é a capacidade de dizer não ao desejo que nós temos e que é ilegítimo. Essas duas coisas ainda estão muito presentes hoje. O que nos faz humanos? Realizar o desejo ou negar o desejo? Vamos pensar num casal hoje que esteja se separando. Talvez alguém me diga: mas como é que você vai se separar e deixar as 3 crianças? Isso é desumano, ou seja, seguir o seu desejo quando outros vão sofrer, te faz menos humano. Essa é uma coisa que ainda hoje é forte para nós. Porque ao mesmo tempo que nós acreditamos que, de fato, seguir o desejo pode ser algo que não seja correto, que nos faça menos humanos, negá-lo também parece nos fazer menos humanos. Porque um outro amigo pode falar: poxa vida, olha, as crianças vão sofrer, mas elas têm que entender. Você não pode fazer isso com você mesmo. Se você não for feliz, elas não poderão ser felizes também. Essa é a pergunta fundamental que Shakespeare coloca em Macbeth com uma clareza espetacular, que a grande ruptura do mundo medieval para o mundo moderno é o lugar do desejo na construção da nossa subjetividade psicológica e política. Nós vamos ver, por exemplo, que a noção de que temos que ser uma democracia e cada um expressar a sua vontade vem dessa ideia de que o ser humano é, sobretudo, uma expressão de um desejo legítimo. Ao longo de toda a peça, Macbeth fica dividido entre essas duas opções. A gente pode ver Lady e Lord Macbeth quase como 2 partes de uma mesma personalidade. Ela fala: olha, se você não fizer o que você me prometeu, eu já não confio mais no seu amor. Então, assim, ó, se você quiser alguma coisa comigo, seja homem. E ser homem é ser capaz de atrair o desejo. Assim que ocorre o crime,
ela começa a ter dúvida. Ela começa a ser frágil. E, curiosamente, essa mulher super forte, que pede aos deuses antes do crime, gods, unsex me. Deuses, façam com que eu não seja mulher. Ela começa a voltar a ser mulher, ou seja, frágil, arrependida, se colocando como pecadora. E Macbeth, que tinha as dúvidas de um cavaleiro honrado, de um guerreiro honrado que seguiu os códigos, sente o gosto do desejo. E vai falar, bom, sabe do que mais? É melhor viver esse dia glorioso do que passar a vida perguntando como teria sido se eu tivesse tido coragem de agir. E o curioso é que, ao final da peça, nós temos a morte de Macbeth. Ele matou, mentiu, ele fez de tudo. E nós sentimos que é uma perda quando ele morre. Nós sentimos que ele é melhor do que qualquer um daqueles que ficou vivo. E quando se levanta a cabeça dele, no final ele fala, eis a cabeça de um tirano, o público, claro, sabe que a ordem foi restabelecida, mas sente que essa ordem é inútil. Porque uma ordem em que o homem como Macbeth tem que ser sacrificado é uma ordem muito pobre. Shakespeare está há 40 anos da Revolução Inglesa, em que o rei foi decapitado, em que a lógica do desejo individual, na perspectiva puritana, vai se instalar como fundamento da modernidade. Por isso, Macbeth é absolutamente indispensável para entender o mundo atual. Se você gostou da conversa e quer continuar falando sobre essas obras. Bom, e aí? Eu achei muito legal esse comentário do... Ah, só vi agora o Matheus. É muito interessante esse comentário dele, essa visão que ele trouxe, né, do desejo. De fato, é isso também, né? Macbeth, como eu falei para vocês, né, a mudança. A Lady Macbeth pensa de uma forma no começo, né, até ali já a final do terceiro ato, e quando ela volta lá no quinto, ela já, né, volta outra pessoa, como ele falou, né? Agora essa fragilidade, essa visão que ela errou, que tá, né, tá tudo fora ali do eixo. E ele não, o contrário, né? No começo ele tá, não vamos fazer, será que certo, né? Calma, calma, calma. E depois ele fala, ó, né, já foi, agora eu vou buscar, eu vou querer, eu vou fazer, né? E essa separação, né, do desejo, que como era antes, né, ele colocar aqui o medieval, e o moderno, né, tem muito a ver com tudo o que a gente percebe hoje, né, nas ideologias, na conversa, no debate político, né? E aí vem também um pouco do Descartes, né, do penso, logo existe, ó, é o eu, né, eu sou o eu pensante, é o que eu desejo, e não mais a coisa lá que está no objeto, a realidade em si, também essa subjetividade, né? Então isso é o mundo, né, é a modernidade, é o que influencia até hoje toda a maioria dos aspectos das nossas vidas, né? Então Shakespeare assim, um negócio incrível, você parar para pensar como ele era, né, assim, visionário também. Ele pegava as coisas muito, né, no ar, ele percebia a mudança, percebia o que era assunto, o que tinha que trazer e colocava. É igual quando ele faz isso lá com a Megera Domada, né, ele quer criticar lá algumas coisas, ele coloca, né, de forma bem assim escrachada para poder criticar, para poder falar e mostrar como é que tá aquela situação. Enfim, todas as peças dele, ele é muito humano, ele conseguia, né, perceber muito bem as coisas. Então, eu acho uma das coisas mais incríveis, assim, de Shakespeare. É isso, né? Bom, vamos conversar um pouquinho agora, já falei demais. Alguém que tem alguma coisa a falar? A sua impressão no geral da peça, o que é que vocês acharam da leitura? Podem ficar à vontade para falar. O que eu achei bem interessante foi como a peça é corrida, né? A gente mal se acostumou com a ideia de alguma coisa, ele já está numa coisa totalmente diferente, igual a parte ali. Nem se sabia ainda que Macbeth tinha matado o rei Duncan. E, de repente, em pouquíssimas cenas depois, já está se falando lá, porque ele matou o rei. Então, não tem nem... A gente nem vê como é que eles descobriram aquilo, como é que eles têm certeza. É uma coisa bem corrida, né? A Lady Macbeth, como é que ela some das cenas e depois ela reaparece já totalmente destruída, né? E a gente vendo que isso se passou em uma semana, em 7 dias. Eu até achei interessante ali naquele artigo que você mandou, ele dizendo que seria pouquíssimo tempo para o Macbeth ficar com tanta sede de poder,
teria muito pouco tempo para ela ficar daquele jeito tão louca do jeito que ela ficou, né? De sonambulismo, de visões, e não sabia. Era muito pouco tempo para isso tudo acontecer. Mas aí até ele fala no artigo também que Shakespeare teria adaptado de uma das crônicas da Inglaterra, né, onde ele teria abreviado uma década em 7 dias, que daria para aceitar por aí. Mas essa coisa, realmente, quando a gente não sabe dessa adaptação e a gente vê que está tudo acontecendo tão rápido, você fala, gente, mas é muito pouco tempo para isso tudo acontecer dessa forma tão intensa. Eu achei essa coisa muito corrida, assim, eu achei bem interessante, porque a gente pensa que vai ficar aquela coisa. Agora vai ter um monte de história aí pra gente ver como é que isso chega. Não, já chegava, já jogava na nossa cara o desfecho daquilo ali. Nós estamos acostumados com o romance, né, como gênero. Então, o que a gente vem lendo, né? Que vai passar páginas e páginas falando, e vai, fulano fala, e vai, até chegar lá. Não. Só que na peça, nós tínhamos que fazer pensando, né? Eu escrevi pensando ali no momento da apresentação, né? Então, tem que colocar tudo que eu preciso colocar aqui, mas tem que ser rápido, porque tem que apresentar em um determinado, né, tempo. Então, essa explicação do artigo melhora muito, né, Carolina? Que é dizer, tá bom, né, vamos pensar assim, aí sim teria mais lógica, né? Mas é mesmo, é muito rápido, é assim, você tá aqui, já muda e vai. E é bom, por um lado, porque é muito rápido também a leitura, né? Se você vai lendo, uma tarde você consegue quase terminar, né, o livro todo. Então, é muito bom nesse sentido de ser também, né, bem fluido. Você quer falar, Tainá? Professora, eu senti a mesma coisa que a Carol falou, e assim, comecei a ler em uma sentada, porque aí você vai querendo saber, né? E aí, o que vai acontecer? Porque vai acontecendo tudo muito rápido. Mas assim, você lê rápido, só que quando termina, você fica pensando, né? Tentando processar tudo isso. E eu achei bem bacana, porque o Shakespeare, ele fala de coisas assim que é muito inerentes, né, ao homem. A ambição, eu já li também A Megera Domada, né, assisti a aula da senhora, e ele fala muito, assim, dessas questões interiores de nós, né, e eu acho isso magnífico na obra dele. Eu não sei, assim, falar muito sobre, mas eu amei essa peça. Que bom. Eu também, eu achei interessante também aquela coisa aquela frase clichê, né, que a gente fala, quer conhecer um homem, dê um poder a ele. De como a sede de poder dele foi tão rápida, e ela, quando conseguiu que ela tanto queria, meio que, não foi nem que perdeu a graça, ela caiu numa desgraça tão grande, assim, ela chegou no que ela queria, mas o que eu tive que fazer para chegar aqui? Aí a gente não sabe, é um arrependimento que ela realmente teve, ou aquilo foi muito forte que causou, sei lá, realmente uma loucura na cabeça dela. O que aconteceu? Porque foi um suicídio, né? Na parte ali que diz que ela morreu, a gente não fica sabendo como. Fala-se somente que ela morreu. E só lá no final, quando tá acabando, que quando o Malcolm tá ali falando as últimas palavras dele, que ele diz, né, rainha cruel que pelas próprias mãos tirou a própria vida, né? Então só ali naquele finalzinho que a gente vê que ela se suicidou. Então foi uma coisa tão forte que acabou com ela. A ponto dela, eu não sei se essa coisa dela ter sumido da peça, se foi realmente intencional, tipo, ela sumiu porque ela se recolheu, porque ela estava pensando no que aconteceu, porque ela estava remoendo. E também tem uma parte que fala ali naquele artigo que ela teria sentido ter ficado em segundo plano, que ela estava com ele o tempo inteiro tramando tudo, e depois que ele virou rei, ela meio que ficou em segundo plano. Então, por que essa retirada dela? Por que ela sumiu e ela só volta depois já daquela forma e depois só volta morta, né? Eu achei bem interessante isso. Nossa, essa relação assim, de feminino e masculino, né, teria muito a falar. Eu acho que é um dos temas, assim, né, dos temas centrais. Essa observação da Carolina foi muito boa, porque dá para imaginar isso, né? Ó, essa ambição, né, do que é conhecer, né, o homem, de poder a ele. Ele já começou a mostrar quem era só pela a possibilidade ali, né, de ter o poder, né? Ele já começou só o que o bruxo falou, deu a profecia, então ele já começou, né? O que eu posso fazer para alcançar aquilo? E ele foi ali, né, se rebelando, trazendo
o que né, o Jung, que eu estou agora muito estudando, né, psicanálise, assim, estudando, entre aspas, né, o Eduardo ele faz uma pós-graduação e eu aproveito, eu assisto também. E aí eu meio que estou, né, estou pensando muito nisso, e faz muito sentido, se você vai analisar também, né, o que eles chamam, o conceito lá da psicologia, psicanálise, eles falam da ânima e ânimo, né? A ânima é o lado ali, o feminino no homem, né? O feminino no homem, e o ânimos seria o masculino na mulher. E como deve ser trabalhado assim na busca da trazer ali a consonância, trazer, né, uma paz entre esses opostos, assim, e não você rejeitá-los, né? Porque quando você tem um problema e você, ao invés de, né, olhar para ele e tentar ver, né, trazer ali a luz, você, né, finge que não está vendo, coloca ali na sombra, que eu chamo de a sombra, né, da nossa sombra, e como aquilo vem de forma, né, terrível depois, de alguma forma, né, com algum problema. Então, a Lady Macbeth, ela meio que ela queria tirar essa parte dela, né? Ela queria trazer só a parte masculina, ela queria deixar ali o que ela tinha de feminino, né? Que, sei lá, né, da parte da maternidade, dessa relação com o marido, ela queria, né, como ele fala, o professor falou, né? Para desassexuá-la, né? Deixar de ser mulher. E aí depois, como a Carolina falou, né? Quando ela vai dessa reflexão, nesse tempo que ela some, depois ela volta na fragilidade, só que ela vem de forma inconsciente, né? Porque ela rejeitou, só que de alguma forma aquilo, né, é a natureza dela, não teve como ela, né, fugir dela mesma. Então, a coisa veio de forma terrível, né? Acabou aí, como nós vimos, dessa forma trágica, no suicídio dela. Então, é muito importante essa coisa, a gente pensar também, né? A não negar o que a gente tem, que não é tão bom, né? E tentar trabalhar ele, né? Tentar ver ali o que que pode ser feito, não desprezar, né? Porque senão dá um negócio, né? E vem todas as neuroses, todos os problemas depois. Alguma hora vai chegar, né? E aí, para ela, infelizmente, chegou daquela forma, né? Porque eu senti, assim, que no início ela parecia, né, nas palavras dela, ser uma pessoa tão convicta, tão cruel. E depois ela ficou totalmente sensibilizada, né? Ela ficou totalmente fraca. Enquanto que eu confesso que eu não conhecia a história, eu ouvia falar, mas eu não conhecia a história em si. E quando eu comecei a ler, e que as bruxas falaram para ele, você vai ser rei, como vinha falando o tempo inteiro, como ele era honrado, como ele era íntegro, o quanto ele adorava o rei, eu não pensei em nenhum momento que ele fosse matar o rei para ser rei. Eu pensei, alguma coisa vai acontecer com ele, com os filhos dele, e ele vai assumir. E a partir daí a história vai se desenrolar. Então, quando a gente vê, ele recebeu ali a profecia, você vai ser rei, e na carta já era ele contando para ela e meio que eu vou fazer alguma coisa para isso acontecer mais rápido, eu falei, gente, mas cadê aquele homem tão honrado que disseram? A honra sumiu em um segundo. Rapidão, né? A honra sumiu em um segundo. Então, eu achei essa dicotomia muito interessante, de como eles mudaram e de como parecia que era uma pessoa só, assim, uma personalidade. E ela estava de um jeito no início e ele de outro. De repente trocava. E ela meio que sentia o que ele sentia e ela o que ele sentia. Eu achei isso muito interessante. Eu gostei muito, muito por causa disso. Realmente. É uma mudança, assim, muito, né? E talvez Shakespeare queira trazer isso também, né? De como essa coisa de falar, né? Até que ponto você é aquilo que você fala, ou que os outros falam de você, né? Ele era honrado, pessoa, né? O super-homem, um homem bom, mas bastou um simples, né? Ali, uma possibilidade, aquela honra dele foi embora. Então, esse falatório também, essa falsa, né? Esse moralismo, essa falsa moral, dizer, fulano, tal, mas só na ação, né? Só na vida ali real que você conhece o outro, você né, se conhece até sendo provado, né? É que eu estava conversando hoje com o Eduardo, inclusive, a gente falou assim, alguma coisa que ele falou se eu faria tal coisa, né? E aí eu falei que não. Aí ele falou, mas como é que tu responde não já? Tu não sabe. Ele falou, o ladrão, ele só passou a ser ladrão quando roubou pela primeira vez, né? O assassino é um assassino até matar a primeira vez, né? Então ele falou, a gente nunca sabe, né? Até que ponto a gente fala essa negação, você fala, não vou fazer nunca isso, né? Talvez nunca faça, mas, né?
Então, assim, essa coisa que Shakespeare traz também é muito rico, né? Então, isso é um clássico, né? É você ter conversa para não para horas, né? A gente pode pegar só a parte da relação dos dois, né? Da ambição. Tem como cortar a peça e ficar comentando, assim, assuntos, né? Ali transversais. E essa é a riqueza de um clássico, é você sempre ter o que conversar. Sempre ter o que relacionar com o teu momento atual, né? Com a vida ali. É muito bom. Matheus está aí caladinho, quer falar alguma coisa, Matheus? Não, eu acho que já foi falado assim tudo que deveria ser falado. Todos os pontos que vocês tocaram foram excelentes. Eu acho que não escapou nada assim para ser comentado. Uma parte que eu achei muito engraçada foi quando o Macduff estava tentando convencer o Malcolm a ser rei, né? E ele falava, eu não posso, eu não sou íntegro, eu sou um lixo. Como é que eu vou chegar lá e fazer isso? Quando eu pegar a coroa, eu vou fazer muito pior do que ele, eu tenho noção disso. Eu não posso chegar lá e entrar. Deixa ele lá que é melhor. E eu pensei, nossa, ele falando que era luxúria, tinha muita luxúria para poder ser rei, né? E depois, quando o Macduff fala, não, pelo amor de Deus, você tem que tirar aquele cara de lá, e ele fala, ok, tudo que eu te contei era mentira. Eu vou fazer, você me ajuda, já que você confia tanto em mim, eu vou fazer isso por você, por nós, pelo país. Eu achei isso muito interessante, porque o cara tinha assassinado o pai dele, ele sabia disso, tinha assassinado mais um monte de gente, assim, a família do Macduff, depois o banco antes, e ele se achando pior do que ele para assumir. Então você vê a diferença. A coroa era dele por direito, né? E ele, tipo, não, eu não sou bom o suficiente para ela. Enquanto que o outro recebeu uma profecia e falou, não, ela vai ser minha a qualquer custo. Quantas pessoas ele matou, né? Para poder pegar essa coroa. Eu achei isso muito interessante também quando você vê o herdeiro de direito não quer a coroa. O que não tinha direito, entre aspas, né, que devia estar na linha de sucessão bem mais para trás, fez o que fez para conseguir a coroa para ele. E outra coisa interessante também é a parte que morria com eles não tinham descendência. Então fala ali, quando fala que ela teve um filho que ela amamentou, mas era falecido, não era dele, era de um outro matrimônio anterior, eles não tinham descendência. Morreria com eles ali, lutaram tanto para pegar a coroa e com eles morria. Para nada. Esse é o grande contraste, né? Agora, só um comentário, assim, um rápido comentário que a Carolina falou, eu acabei me lembrando, que fala assim, que a gente pode ver ali a passagem do tempo na peça, né? Como ela falou antes, e eu não sabia de que a peça tinha acontecido em 7 dias, né? Só que nessa fala do Malcolm, nessa conversa do Malcolm com o Macduff, você percebe que não, assim, pelo menos eu estava supondo de que Shakespeare coloca ali de que ali na obra de que o tempo, ele realmente passou muito tempo, apesar de 7 dias, mas passou muito tempo, porque logo depois que Malcolm revela que tudo aquilo era mentira e que ele vai assumir, sim, ele vai ajudar Macduff, ele fala logo em seguida, porque esse tirano tentou me pegar de várias formas, tentou me enganar de várias formas, e eu desconfiei da sua lealdade, desconfio da lealdade do Macduff. Então você fica, em 7 dias ali, quer dizer, ele fez tanta coisa, Macbeth armou tantas emboscadas para pegar Malcolm, para poder assassiná-lo, é o que fica subentendido ali, mas você percebe que não dá para tudo isso acontecer em apenas 7 dias, né? Ele realmente condensou assim de uma forma assim espetacular, jogou tudo na nossa cara mesmo, como a Carolina falou. E eu achei isso bem interessante. Essa fala específica é bem interessante para a gente perceber a passagem do tempo na obra. Como Shakespeare quando a gente fala assim, o dia de hoje durou uma eternidade,
Eu acho que era isso para eles. Assim, o tempo passou normalmente 24 horas por dia durante 7 dias. Mas para eles devia ser dias sem fim. Devia acontecer tudo no mesmo dia. Mas ó, na sexta-feira eu passei um vídeo para uns alunos do ensino médio. Nós estamos lendo Memórias Póstumas, né? E passou lá, falou da Cleópatra, né? E aí eu passei um vídeo sobre ela, né? Para falar um pouco, né? Que ela não, essa coisa da Hollywood, né? Que ela era muito bonita, que na verdade, né? O que nós temos de provas ali das moedas, tal, ela talvez não fosse tão bonita, mas ela era muito inteligente, tal, tal, tal. E aí foi contar toda aquela situação que teve na briga com o irmão, né? E vem a relação com Roma, tal, tal, tal. E ela tinha 21 anos só, mas assim, o povo vivia muito intenso as coisas, assim. Era, né, 21 anos, já tinha feito, o pai já tinha morrido e estava brigando com o irmão, já tinha fugido lá para outro lugar e veio escondida dentro do navio lá e voltou para o Egito e começa o relacionamento com o Júlio César. E, bom, e assim, ele é muito intenso, esse povo, né? Então, assim, a gente fala muito hoje, às vezes, né? Mas eles viviam muito também, né? Talvez um dia, 24 horas para eles faziam bem, assim, valer a pena, né? Eu tenho essa sensação, quando eu vou estudar um pouco assim, a história, né? Que a gente parece que, não é que tá, né? Não vou falar isso, que até é errado, mas eles viviam de forma muito mais intensa, parece, né? As coisas eram mais fortes, né? Não sei se vocês têm essa mesma impressão também. Eu tenho. Também Então, não tinha muito Tem tempo até para conspirar, não tinham redes sociais, tinha que ser tudo muito rápido, não tinha telefone. não tinha TV, né, para ficar passando o tempo. Então, o que é que eu posso Não, fazer, né, para na vamos vida? conspirar o dia inteiro. Tem até, assim, Oi? a história do Álvares de Azevedo, né? O famoso poeta e tal. Ele morreu, acho que com 21 anos, não foi, sabe? Uau, com quantos anos? 20? Você falou? Muita coisa. E morreu muito cedo. Então eu fico pensando que, acho que o Dostoiévski também morreu muito cedo, que as pessoas viviam mesmo de forma assim muito intensa, como vocês falaram, né? O tempo para eles era realmente muito precioso. E hoje a gente tem tanta coisa assim que nos distrai que assim, um dia pra gente, assim, é muito curto. É muito pequeno para você fazer as coisas. E eles realizaram tudo que podiam em assim pouco tempo, pouquíssimo tempo. Não. O pessoal morria, a expectativa de vida era bem menor, né, que a nossa hoje. Então, é assim, ó, tem que fazer logo, eu já vou morrer daqui a pouco. Ou eu faço, né, ou eu não vou fazer nada, vou morrer Eu paro para pensar assim, eu fico pensando, os meus pais, com a minha idade, já tinham feito tanta coisa, tantos anos de casados, 3 filhos, aí você fica pensando, gente, com a minha idade eles já tinham feito tudo aquilo. Aí, e eles, tipo, meus pais estão com 50 e poucos anos. Agora, pega essa galera que era muito, muito lá de trás, expectativa de vida era 30 e poucos anos, gente. Então, era cada dia numa aventura, literalmente. Daqui a pouco já vai acabar, né? Então, nós tivemos muito essa. Que é uma impressão, uma coisa muito ilusória também, né? Essa coisa, eu tenho tempo. Nunca se sabe, porque você pode morrer daqui a pouco, né? Também. Então, assim, nós esquecemos muito dessa ideia, né? De que, às vezes, nós achamos que nós somos imortais, né? Assim, principalmente quando mais jovem, né? Essa coisa, eu posso fazer tudo, eu vou fazer tudo, eu tenho tempo. Mas você não tem tempo, né? Você nunca sabe, né? Só Deus sabe. Então. Às vezes É tirar, aquilo que né, o da mente. aquilo até Oi? não, assim, eu só ia comentar é aquilo que o professor Olavo fala no Jardim das Aflições, no documentário, no livro, que ele fala o que é que você vai fazer enquanto é tempo, né? Então, assim, essa coisa de você realmente ver o que importa de verdade e fazê-la enquanto é tempo. Porque você não sabe realmente, você não tem controle sobre sua própria vida. Eu posso morrer hoje, agora que dormir, morrer e pronto, e fica por isso mesmo. E eu não vou ter realizado nada. E teve uma cena, eu lembrei que agora, que eu até ri, era uma cena dramática e eu ri lendo. Foi porque lá nas profecias, quando elas disseram que ele não ia cair até que a floresta de Birman andasse, né, até ele,
e que só alguém que não tivesse nascido de uma mulher que derrotaria ele, né? A parte da floresta, eu confesso que eu pensei assim, que isso acontecia muito naquela época. Vão catar uns galhos, vão vir andando com isso. Isso vai ser a floresta andando. E realmente foi. Mas aí eu pensei assim, cara, como é que vai ser alguém não nascido de uma mulher? Como é que alguém não nasce? Aí eu fiquei esperando para ver. Aí quando ele fala, eu não nasci, eu fui arrancado do ventre antes do tempo, eu não aguentei, eu tive que ir. Foi uma sacada aí, boa. Essa foi maravilhosa. Eu não nasci. Ele falou, mas como assim? Você nasceu de uma mulher, você não pode me destruir. Eu não nasci, eu fui arrancado. E antes do tempo. Pois é verdade. É engraçado mesmo. Você pensa... E para a época, né? Então, que hoje, você pensar nessa cesárea, tá tranquilo, né? Todo mundo... Com certeza. Mas lá, não. Shakespeare tirava onda mesmo. Eita. Você quer Matheus falar? Não. Ah, tá. Bom, mas assim, eu só tenho sempre que eu leio, eu fico sempre impressionada com algum ponto, né? Às vezes esse ponto talvez para mim, porque eu estou numa época, né, da minha vida que eu estou estudando muito, né, mais o ser humano, mais essas coisas assim, né, de psicologia, psicanálise, eu foquei mais nisso, né? Na primeira vez que eu li, eu foquei em outra coisa. Então, assim, a depender do momento que você vai estar vivendo, que você vai reler, né, que inclusive é o que recomendo, né? Pelo menos por ano, se você reler algum, né, tipo Hamlet, algum ali que você já, mesmo que você já tenha lido, vai lá de novo, porque vai ter alguma coisa que você não percebeu na última leitura, que vai fazer sentido ali para você, porque você mudou, porque sua vida mudou e vai, né, vai mostrar o que você está, né, vivendo, está pensando naquele momento. Então, a beleza desses textos é isso também, né, você se renovar a cada leitura. Bom, eu não tenho mais assim, eu acho que eu consegui falar tudo que eu queria. Eu gostei muito da participação de vocês hoje, perceber, né, as ligações que vocês fizeram aí, muito bom. E se vocês também não tiverem mais nada a falar, eu já estou satisfeita, já estou feliz por Também ter estou. estudado esse livro. Oi, Carolina? Também estou feliz. Gostei muito dos seus comentários, hein, Carolina? Nos próximos, agora a gente vai esperar aí os comentários da Carolina. Não, eu digo uma coisa, eu sempre fui apaixonada por literatura, mas eu estava muitos e muitos anos sem pegar num livro, porque eu passei por um período longo de depressão e ansiedade. Então, eu não tocava, porque eu não tinha paciência para focar um parágrafo. Então, foi muito, muito tempo. E foi do início desse ano para cá que eu comecei a resgatar. Então, eu já comecei, tipo, a me inscrever em clubes de literatura, a me obrigar a ler e poder voltar com isso. E eu achei interessante, porque antes eu não conseguia focar, eu não conseguia ler um parágrafo. E agora eu não consigo parar de ler, eu quero saber, eu preciso ver, eu preciso analisar, e leio 2, 3 ao mesmo tempo, e isso está voltando, esse prazer está voltando, está me ajudando muito. Ah, que bom, fico muito feliz. Espero ajudá-la nesse processo de volta, né? Nos ajudarmos aqui, né? Que eu também, às vezes, eu me obrigo a fazer mais, a procurar mais, né? Essa ideia do clube também é isso, né? Porque assim, você lê, todo mundo consegue ler sozinho, né? Só que você traz para aqui um comentário de outra pessoa, e você às vezes não tinha pensado naquilo, e você tem meio que um prazo ali, eu vou ter que ler para participar, né? Eu estou pagando, então, né? Então, assim, de uma certa forma, né, nos obriga a ler e também a participar no sentido de você perceber o que o outro viu, que eu não vi, né? Então, essa conversa, eu sempre foco nisso, falar a vocês, né? Tentem trazer, tentem conversar mesmo, participar, porque é o que é o mais importante, né? O livro, só a leitura, todo mundo consegue fazer sozinho, né? Então, eu gosto desse momento aqui da conversa mesmo. Então, pessoal, o próximo livro, nós já postei lá, né, o Estrangeiro, do Camus, e aí eu vou passar a semana que vem para vocês o material. Vou passar de qual capítulo a qual capítulo nós vamos ler, tá? Para já... Ah, tá. Tá bom, Matheus. Nós já vamos encerrar aqui também. Boa noite. Obrigada aí pela participação. Então, meninas, muito obrigada. Boa noite. Bom final de semana. E nós vamos nos falando lá no grupo. Para vocês também, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau. Bom sábado, bom fim de semana para vocês. Tchauzinho. Um abraço.